Boa noite, pessoal. Eu sei que pode parecer assustador aquele tanto de atividades. Não fique preocupado, tá? O importante, quando você começar a fazer, você vai ver que é tranquilo. A questão da redação, da explicação, você pode fazer de uma maneira sucinta, tá? Não precisa se alongar muito. E, no caso, procurar na norma aquele item que está sendo falado aquilo. Então, muitas vezes, no próprio texto já está explicando qual que é o item. É só ler ali o item e aí você vai identificar. Tá bom? Questão, então, vamos começar aqui a leitura da norma. A norma ela se baseia em 14 itens. Aqui é o 10.1, o 10.2, tem o 10.3, tem o 10.4 e assim vai até o 10.14, tá? No 10.14, o que acontece? Acaba a norma e aí vem informações como o glossário, que é como se fosse um dicionáriozinho do que está escrito ali na norma, que às vezes a gente tem dúvidas, definições de palavras, né? No anexo 2 tem as zonas de risco e a zona controlada, que são as distâncias que dependem da tensão elétrica, tá? E aí existe a zona de risco, zona controlada, zona livre, e aqui tem os gráficos informando as posições. Por exemplo, em baixa tensão são coisas de centímetros, tá? Quando vai subindo a tensão, começa a aumentar as distâncias. Quando está no nível, por exemplo, de linha de transmissão, já tem distância de metros, né? Que são as distâncias de zona de risco, zona controlada. E no anexo 3, tem o treinamento em si, o curso básico de segurança e instalações, tá? A gente já falou da introdução dele, mas o começo do curso a gente fala dele aqui também. Então, são as 40 horas, tá? No outro vídeo anterior eu detalhei bastante isso aqui, então, por favor, deem uma olhada. E lá depois dele vem a informação do curso do CEP, que é um complemento do NR10 para quem trabalha em sistema de potência. E aí acabou a norma, tá? Então, vamos voltar lá para cima e vamos começar a leitura do item 10.1. Pessoal, o item 10.1, ele fala do objetivo e do campo de aplicação. Então, a primeira lista de exercício que a gente tem lá no nosso tópico 3, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. Bom, pessoal, a primeira tarefa que tem que fazer é a APR, que está no tópico 2, tá? A segunda tarefa que tem que fazer começa no tópico 3, a lista de exercício 1, que fala só da introdução da NR10. Então, tem algumas perguntas básicas ali, que é lá da parte de introdução que a gente detalhou bastante no outro vídeo. No tópico 4, começa as listas de itens, tá? Então, os itens principais aqui, vai do tópico 4 até o tópico 13, são todos os itens, cada um tem uma lista. Só no tópico 12 que a gente aglutinamos alguns itens, até para facilitar para vocês. Mas então, a partir do tópico 4, pessoal, do tópico 3 já tem a de introdução, do tópico 4 o item 10.1. O tópico 4 é a lista 2, tá? Então, na lista 2, a gente está abordando o quê? Objetivo e campo de aplicação. Então, vamos observar aqui, o objetivo e campo de aplicação. Essa norma regulamentadora estabelece requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle do sistema preventivo, de forma a garantir a segurança. Então, aqui, pessoal, está falando que todo mundo qual que é o objetivo da norma, tá? Então, o objetivo está no item 10.1.1, subitem 10.1.1. No subitem 10.1.2 já está o campo de aplicação, que é onde a NR10 se aplica. Então, desde a geração de energia de uma usina,
desde a transmissão de energia, lá na linha de transmissão, desde a distribuição, trabalho nas distribuidoras, da concessionária de energia, por exemplo, a Enel aqui em Goiás, e consumo, no caso, todos os consumidores do Grupo A, Grupo B, incluindo etapas de quem faz projetos de construção, de montagem, de operação e manutenção de instalações elétricas, e qualquer trabalho realizado próximo. Então, eu vou trabalhar próximo da rede. A NR10 também se aplica nesse processo. Legal? No item 10.2, as medidas de controle. As medidas de controle, ela visa reduzir as lesões, os machucados, aumentar a segurança. Ela visa controlar os riscos elétricos. Isso aí está sendo cobrado de você no tópico 5, pessoal, aqui, ó, tá? Da plataforma. Na lista 3, que fala do item 10.2, que é um item muito importante. Observe a quantidade de subitens que ele possui. Então, o 10.2, ele vai até aqui. Então, basicamente, ele se baseia aqui no início, falando da questão de documentação. Então, ele fala de medidas de prevenção, que é o uso da APR, por isso que a gente começou a falar de análise de risco. Medidas de controle adotadas, questão de integração, né, com o meio ambiente, tudo. A questão dos diagramas unifilares, a documentação. Então, a documentação é discutida em medidas de controle, porque com a documentação confiável, as medidas de controle de risco elétrico, elas estão diretamente formas de se prevenir. Então, a documentação é muito importante. Então, o diagrama unifilar, aqui, esquemas unifilares, tanto do sistema de aterramento, quanto dispositivos de proteção, disjuntores, DRs, sistemas de proteção. Todos esses processos aí, eles incluem a questão de documentação. Então, é muito importante que as empresas possuam isso está na lei, é documento, é importante. E quanto mais isso for exigido e fiscalizado, mais vai ser feito e mais vai ter profissionais envolvidos nisso, gerando todo um ciclo virtuoso na questão de documentação, segurança e de profissionais. No item 10.4, pessoal, ele define que quem tem uma instalação acima de 75 mil watts, quer dizer, essa pessoa é grupo A de consumidor. Todo mundo que é um consumidor grupo A, que é acima de 75 kW, que é alimentado pela rede primária, o 13.8, por exemplo, kilovolts, essa empresa, esse local que possui essa carga instalada, esse prédio, ele tem a obrigatoriedade de ter alguns documentos. Que documentos? Aí vem essa parte, os documentos de procedimentos administrativos relacionados às NRs, por exemplo, os PCMSOs, os PDCAs e toda a integração com a documentação de segurança elétrica, documentação das inspeções de sistema de proteção de descarga ou para-raio, visando evitar qualquer problema no seu para-raio, que é o SPDA, né? Sistema de proteção contra descarga atmosférica, e especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual, a questão de ferramentas, tá? Tudo definido pela norma regulamentadora e pelas normas técnicas, e lá a questão da especificação, tudo isso tem que estar documentado numa pasta ou num arquivo, alguma maneira de haver um registro disso aí, tá? Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação dos profissionais, resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva, certificações dos equipamentos, material elétrico e áreas classificadas. Tudo isso são informações que estão vindo nessas alíneas que falam que tem que ter nesse tipo de local, tá? Que possui uma carga instalada superior a 75 mil watts. Isso é importante, é o tal do prontuário de instalações, tá? Além de também contemplar os diagramas unifilares do sistema de aterramento e do sistema de proteção.
Pessoal, no item 10.2.5, então você vê que o 10.2 é muito extenso, a gente vai bem longe nele. Aqui fala também a questão de contemplar, né, equipamentos, quando é sistema elétrico de potência, também devem contemplar procedimentos de emergência e certificação dos equipamentos de proteção. Pessoal, item 10.2.5, ele fala aqui que as empresas de sistema elétrico de potência devem construir contemplando todo esse processo aqui que está nas alíneas que a gente falou agora há pouco ali. Então, continuando medidas de controle, né, em geral, o prontuário de instalações elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada. Ele está falando que essa documentação tem que ter um responsável. E aí pode ser um profissional específico da empresa ou até uma pessoa que vai ser formalmente designada pelo dono, por alguém que tem essa autonomia dentro da empresa. Devendo permanecer à disposição dos trabalhadores. Eles têm essa documentação, mas os profissionais devem ter acesso. Agora, na prática, é uma coisa que a gente vê com muita dificuldade, até porque os próprios colaboradores, os profissionais, eles danificam os materiais. Eu já presenciei situações onde a equipe danificou o prontuário e o engenheiro de segurança do trabalho teve que refazer o procedimento. Então, às vezes, acaba até escondendo um pouco os profissionais que está errado em relação à norma. Mas é importante a gente continuar essa cultura de segurança, porque um dia isso aí vai funcionar de forma adequada. E ali, os documentos previstos no prontuário devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado. Na aula passada, a gente falou bastante do que é um profissional habilitado, tá? E as medidas de proteção coletiva. Já começa a falar da questão de proteção coletiva. Então, para fazer a medida de proteção coletiva, tá? Estamos ainda dentro do item 10.2, estamos no subitem 10.2.8, e aí entra em todos os serviços executados da instalação elétrica, devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva aplicáveis mediante procedimentos e atividades a serem desenvolvidas de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. O que isso quer dizer? Que tem que prever prioritariamente medidas de proteção que visam todos os profissionais, não só pessoas individuais. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização do circuito. Então aqui está até uma dica da prova final. Lá tem uma pergunta que pergunta se é prioritário. É prioritário. Tá? Na impossibilidade de implementação desse subitem, deve ser utilizado todas as medidas de proteção coletiva, como isolação de partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalizações, sistema de seccionamento automático, que são informações que a gente sabe que visam aumentar a segurança. Bloqueio, religamento automático, no caso, quando você for trabalhar, é importante porque pode haver uma reenergização acidental, e aí para isso que a gente segue toda essa sequência da NR10 visando não acontecer nenhum dano. No item 10.2, no subitem 10.2.8.3, o aterramento de instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes. Então tem que seguir o aterramento na questão até como medida de proteção coletiva e sempre seguindo as normas técnicas para executar esse aterramento. Pessoal, a questão item 10.2.9, medidas de proteção individual. Pessoal, quando não é possível fazer a proteção coletiva, aí sim vai se visar fazer uma proteção individual desse profissional, tá? E aqui tem uma influência muito importante, as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, a inflamabilidade e as influências eletromagnéticas. Condutibilidade é a capacidade de conduzir elétrons, choque elétrico. Inflamabilidade é a questão do arco voltaico, que evita, né, a questão de ter uma queimadura inflamável, né? É questão de não propagar chama também. Questão de condutibilidade também, dependendo da situação, às vezes a roupa tem que ser condutora, porque a pessoa vai entrar ao potencial, mas isso é uma discussão para outro processo. Pessoal, essa questão cai demais em prova e tem bastante nas minhas atividades, foi perguntado isso aí, ó. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas
ou em suas proximidades, é vedado esse material. Então, se você usa brinco, se você usa piercing, se você usa aliança, anéis, relógios, tem que retirar eles para poder executar o serviço, tá? Porque eles mudam a condutibilidade do seu corpo e pode reduzir sua resistência e fazer com que você venha a sofrer um choque elétrico. Pessoal, então o item 10.2 acabou, tá? Então, se você vê aqui a lista 3, que é do item 10.2, e aí você tem a lista 6, no tópico 6, você tem a lista 4, tá? A lista 4 ela vai focar no tópico 3, no item 10.3, tá? Então, vamos na lista 4, né, pessoal, aqui, ela está aqui. O que ela fala? Segurança em projeto, também é muito importante, pessoal. É obrigatório que os projetos de instalação elétrica especifiquem dispositivo de desligamento de circuito, que possuam recursos para impedimento de reenergização para sinalização de advertência, com indicação da condição operativa. O projeto elétrico, na medida do possível, deve prever a instalação de dispositivos de seccionamento, muito importante, e que tenham impedimento de reenergizar, se porventura for feito. Que ele está querendo dizer o seguinte, existe toda uma proteção e o projeto tem que contemplar. Tá? O projeto de instalação deve considerar o espaço seguro quanto ao dimensionamento e a localização de seus componentes e as influências externas, quando da operação e a realização de serviços de construção e manutenção. Então, tem que se considerar o espaço seguro, tem que construir um local que tenha a ver com dimensões adequadas, tá? Isso está claro ali. Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como comunicação, sinalização, controle e tração, devem ser identificados e instalados separadamente, tá? Salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir o compartilhamento. Porque quando os circuitos começam a misturar, se você desenergizar algum circuito de forma errônea, você pode estar liberando algum outro tipo de material, ou caindo, soltando peças. Então, é muito importante que esteja identificado. Isso começa lá na parte de documentação, com os diagramas, com toda a parte de documental, né? Aqui a questão o projeto deve definir configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não da interligação com o neutro. Então, tem que ter o esquema de aterramento no projeto, isso não é comum não. Sempre for tecnicamente viável e necessário, deve ser projetado dispositivos de seccionamento que incorporem recursos fixos de equipotencialização ao aterramento no circuito seccionado. Aí entra algumas chaves que já, quando tem alguma falha, já joga na terra para não ter o risco para os profissionais. Todo projeto deve prever condições para a adoção de aterramento temporário. Então, toda instalação deveria ter um ponto onde for se trabalhar com energia elétrica, se fazer o aterramento temporário. O projeto de instalações elétricas deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados e das autoridades competentes e das outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado. Isso aqui é um sonho, viu? Isso aqui é um sonho, mas dependendo da qualidade da empresa e da dedicação nesse item aqui, é até possível, mas hoje não é uma realidade nas empresas. Os trabalhadores só têm acesso a pedaços do projeto quando tem e não se mantém atualizado sempre não, principalmente depois que a obra já entrou num processo mais avançado ali, já começam a se esquecer algumas etapas e o as-built já não consegue fazer com não ter toda essa referência. O que é o as-built? As-built é representar no projeto como construído, né? Como está de fato ali. Então, muitas vezes você pega um projeto que fala que tem aquele componente em tal lugar, você vai olhar, ele não está lá. Ele às vezes está em outro local, mas ele não está naquele local que o projeto definiria. Por quê? Por causa dessa questão aí de documentação, projetos, acessos, tá? Mas existe toda essa especificação na questão de segurança em projeto. E aí, item 10.3.8, o projeto ele deve atender ao que dispõe as normas regulamentadoras, tá? Segurança do trabalho. Então, a questão e tem que ser assinado profissional legalmente habilitado. O profissional legalmente habilitado, pessoal,
é um profissional que tem um conselho de classe, tá? Ele tem uma referência de conselho, é o habilitado. Pessoal, item 10.3.9 fala de memorial descritivo. Memorial descritivo é um documento que contempla informações, muitas informações de um projeto, listas de materiais, especificações técnicas, descrição dos locais, tudo está no memorial descritivo. Então ele aqui está definindo também coisas, informações que tem que ter no memorial descritivo. Então, especificações, características relativas à proteção contra choque, queimadura, indicação de posição do dispositivo de manobra, descrição do sistema de identificação do circuito elétrico, equipamento incluindo dispositivo de manobra, controle de proteção, definindo informações, recomendações, restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas, componentes, instalações, precauções aplicáveis em faces de influências externas, princípio funcional do dispositivo de proteção constante do projeto e segurança das pessoas, descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica. Aí já entra até o memorial de cálculo, tá? Pessoal, no item 10.3.10, finalizando o item 10.3, que fala de projetos, os projetos devem assegurar instalações proporcionando trabalhadores iluminação adequada e uma posição de trabalho segura. Isso aí é definido também por norma regulamentadora, ou seja, lei trabalhista, tá? E ele contempla a ergonomia, tá? Beleza, então, essa lista aqui, lista 4, acabou, vamos para a lista, para o tópico 7, o qual está com a lista 5. Na lista 5 aborda segurança na construção, montagem e operação. Pessoal, segurança na construção, montagem e operação. As instalações elétricas devem ser construídas, montadas e operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários, a serem supervisionados por profissional autorizado, conforme dispõe essa ANR, tá? Então tem que ter sempre profissionais acompanhando e tendo a autorização da empresa para que sejam feitas obras, né, esse processo. Nos trabalhos e atividades referidas, devem ser adotadas medidas referidas de cima, né, adotadas medidas preventivas destinadas ao controle de riscos adicionais, especialmente quanto à altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se a sinalização de segurança. A gente vai construir uma linha de distribuição, uma rede. Lá tem vários riscos adicionais, então esse item aqui contempla, especifica. Então, se a empresa, por exemplo, não se preocupa em deixar em condições adequadas os locais, a questão dos riscos adicionais, por lei você tem um subitem aqui que você pode utilizar com a sua empresa para que eles dê a devida condição para vocês, porque isso aqui é uma lei trabalhista, tá? Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos, ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências externas. Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuem isolamento elétrico devem estar adequados às tensões envolvidas. Não adianta nada eu dar um equipamento para alguém trabalhar que tem uma isolação, mas ela não está adequada para aquele nível de tensão. Eu já vi situações onde a pessoa tinha que trabalhar com uma luva, que ele estava trabalhando com 34,5 kV e estava com a luva que seria para trabalhar com 13.800 volts. Então, o que acontece? Estava errado, ele tinha que estar com a luva adequada de 34.500 volts. E aí, nesse caso, ele estava utilizando de forma errônea. E aí pode ser culpa do funcionário, pode ser culpa da empresa ou de ambos. Tá? Mau uso, tudo isso tem que ser discutido. As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento. Seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente de acordo com a regulamentação exigente. Então, tem que manter a instalação segura. Você chega em Lava Jato, você vê o cara ligando um motor de 3 CV, 4 CV,
motores que já puxam uma corrente alta, assim, considerável, ele liga enfiando 2 fios na tomada. Então você olha isso e observa que não existe segurança naquela execução ali. E ele está consumindo energia, ele está dentro das aplicações da NR10. Então é importante que os donos, os empreendedores, as pessoas que são responsáveis, os responsáveis técnicos dos locais, fiquem atentos a isso e sempre mantenham as instalações seguras, tá? Local de serviço elétrico, compartimentos, invólucros, equipamentos, instalações elétricas são inclusivos para a finalidade, sendo expressamente proibidos utilizados para armazenamento ou guarda de qualquer objeto. É aquela cultura que a gente tem, a gente sabe que tem de guardar coisas dentro de painéis elétricos, né? Eu guardo uma chave, eu guardo um alicate, guardo ferramentas, então guarda coisas pessoais, então em algum momento isso pode gerar um grande problema, fora a questão de acesso. Quando for ter manutenção, você chega ali, tem várias coisas que não deveriam, vários objetos que não deveriam estar lá, né? Instalações elétricas devem ser mantidas em condições, já foi. A questão de para atividades, item 10.4.5, está acabando o item 10.4. Para atividades de instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho seguro, de acordo com a NR17, ergonomia, tá? Isso para trabalho em rua é bem complexo, porque você vai subir numa escada, você vai se posicionar num cinto, tudo isso aí é muito complexo e aí muitas vezes não fica numa forma ergonômica, então você fica se cansando, o seu bastão começa a pesar demais, pode deslocar um ombro, pode machucar sua coluna, a posição com que você sobe. Então realmente é importante que seja observado esses conceitos aí. No item 10.4.6 fala de ensaios, testes elétricos de laboratório, de campo ou comissionamento de instalações elétricas. Comissionamento é aqueles testes que faz na hora de ligar as máquinas. De instalações elétricas devem atender às regulamentações, né, dos itens 10.6 e 10.7, nós vamos falar na frente, e somente pode ser realizado por trabalhadores que atendam à habilitação e qualificação. Legal, pessoal? Então o item 10.4 fala de segurança em construção, montagem, operação e manutenção. Fala, e aí tem muito a ver com a área de vocês, esse item aqui, 10.4, tá? Ele está relacionado à lista 5, tá? O item 10.4, no tópico 7. No tópico 8, pessoal, nós temos a lista 6, que fala do item 10.5. O item 10.5 é muito importante, pessoal, porque o item 10.5 ele vai falar das estações desenergizadas. Então, você pode até não saber, mas você já sabe o item 10.5.1. Sabe por quê? Eu vou falar para você por causa da palavra dicas. Pessoal, o item 10.5.1 é o dicas. O dicas vem daqui. O D é o seccionamento, que é o desligar. O I é o impedimento de reenergização, que é não deixar ser ligado, né? Colocar um bloqueio, um cadeado, uma retirada de elo fusível. O C é o constatar a ausência de tensão, que no dicas é constatar também. Em alguns locais se usa o termo testar, tá? E no D é instalação de aterramento, que é temporário, que é o A do dicas, né? E o proteção de elementos energizados e instalação de sinalização, ele considerou tudo uma coisa só e botou no S do final do dicas. Então é dicas, tá? O dicas é o item 10.5.1 e ele fala da questão de que só pode ser considerado desenergizado uma instalação se você seguir essa sequência, tá? Pessoal, item 10.5.2, ele fala da reenergização, pessoal. Como assim? Quando eu terminei o serviço, eu não vou lá e ligo, não. Eu sigo essa sequência de retirar as ferramentas e utensílios, retirar o pessoal da zona controlada, fazer a remoção do aterramento, fazer a remoção da sinalização de impedimento de reenergização e destravamento do que tiver bloqueado. Aí sim você vai fazer a energização. No item 10.5.3, pessoal, as medidas que constam nos dois subitens acima
podem ser alterados, substituídos, ampliados ou eliminados em função da peculiaridade. É o que a gente falou agora há pouco. A Enel, ela juntou o item E e F aqui numa coisa só que ela chamou de S do Dicas. Pode ser feito, só que tem que ser profissional habilitado e tem que ser sempre mantido o mesmo nível de segurança. E aí tem que ter conhecimento que está fazendo. Pessoal, item 10.5.4. Serviços a executar as instalações desligadas, mas com a possibilidade de energização por qualquer razão, devem atender o item 10.6, tá? Então, se tiver um risco de energização, mesmo ela estando desenergizada, você tem que seguir o 10.6. Pessoal, o 10.6 já é a linha viva, segurança com energizadas, então muito perigoso, tá? Intervenção, né, só pode ser feita dentro dos padrões de tensão de segurança, tá? Mas nos níveis de tensão no CEP são feitos em tensões altas, mas aí se utiliza uma resistência muito alta, que são os equipamentos isolantes, ok? Galera, aqui no item 10.6.1 ele fala que é obrigatório, tá? Ter o curso, né, na NR, conforme o anexo 3, tá? Ele obriga que tenham conhecimento, o curso em instalações energizadas no currículo, tá? Com carga horária mínima determinada pela própria NR10, que é as 40 horas. O 10.6.1.2 falam de operação. Esse aqui eu acho interessante, esse item aqui, ó. As operações elementares de ligar e desligar circuitos elétricos realizados em baixa tensão com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado e conservação, adequados para a operação, pode ser realizado por qualquer pessoa não advertida. Então, pensa comigo. Você vai trabalhar, vai fazer uma manobra de desligar um circuito. Qualquer pessoa pode abrir um painel elétrico e desligar o disjuntor? Pode. Desde que ela não tivesse sido avisada. Se tiver uma placa, que igual mostrei na aula passada, aquele painel que tinha uma placa, todas as informações, a pessoa não pode dizer que não foi avisada, né? Agora, não tinha nada escrito. Pode sim. Outra forma de fazer com que ela comprove que ela foi avisada é fazer uma reunião e lá se fazer uma ata e nessa ata fazer essa explicação que a pessoa tinha esse conhecimento, tá? Pessoal, questão de... Então, aqui qualquer pessoa, tem até um caso de um porteiro, que ele ligou o circuito e desligou o circuito, e aí ele veio a tomar choque, e aí a empresa alegou que ele não tinha que fazer aquilo, mas foi identificado em alguns documentos da empresa que tinha informação que ele poderia abrir sim. Então, o profissional, a família veio receber uma indenização. Pessoal, no item 10.6.2, os trabalhos que exigem o ingresso da zona controlada devem realizar mediante procedimento específico, respeitando as distâncias do anexo 2, que é a zona controlada, que é a zona de risco, tá? No item 10.6.3, né? O serviço de instalações energizadas em sua proximidade deve ser suspenso de imediato na iminência de ocorrência possa colocar trabalhadores em perigo. Então, o líder ele tem total obrigação de estar super ligado, porque ele tem que suspender se houver um risco. Sempre que as inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada de operações de novas instalações de equipamentos elétricos, deve ser previamente elaborada a análise de risco desenvolvida com os circuitos desenergizados e respectivos procedimentos de trabalho, tá? Responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Aconteceu uma situação, não estava previsto, não tem como resolver, o responsável pela execução tem que ter total condição de parar, suspender a atividade, tá? Então, item 10.6, a lista é a nossa lista 7, tá?
E o item 10.7, né, que seria a lista 8, tá? Trabalhos em alta tensão. O item 10.7, pessoal, uma coisa que tem que ficar muito esperto com ele é o conceito de trabalhar individual, tá? Questãozinha na lista aí. Não pode ser trabalhar individualmente, tá? Por quê? Porque pode vir ter um mal súbito profissional. Agora, profissionais da baixa tensão não tem esse privilégio, tá? Então, quem trabalha acima de 1000 volts em corrente alternada, que é o caso do pessoal que trabalha em rede de distribuição, esse pessoal só pode trabalhar com outra pessoa, não pode ser individual, tá? Isso aqui é o item 10.7.3. Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1 devem receber treinamento de segurança específico do setor elétrico potência, tá? Que é o curso do CEP, que é a continuação lá do curso da NR10, que é o outro curso de 40 horas que é feito complementando, que ele já vai definir bastante informações de segurança. Aqui está falando da questão, tem que respeitar os níveis, as distâncias, que é descrito no anexo 2, tá? Trabalho em alta tensão. Todo trabalho de instalação elétrica, e quando eu falo alta aqui, a média tensão está incorporada aí, tá? Os trabalhos de instalações elétricas energizadas de alta tensão, bem como aquelas que interagem com o CEP, somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica, data e local assinado superior responsável pela área, e no caso da concessionária de Goiás, o COD atuando diretamente também com você, tá? Então, ninguém fica solto aí tomando atitudes no campo, não. Tem um centro de operação, tá, da distribuição, e lá que tem a informação se abre chave, se fecha chave, se bypassa religador, tudo isso é definido junto com, então, além de ter uma ordem de serviço documentada correta, você tem profissionais habilitados, tá, capacitados, qualificados e habilitados trabalhando nesse local aí. E tem 10.7.5, pessoal, que é o COD, né? Antes de iniciar trabalho de circuito energizado em alta tensão, o superior imediato da equipe responsável pela execução do serviço deve realizar a análise prévia, avaliação prévia, estudar os riscos, as atividades, as ITs. O serviço de instalações elétricas energizadas a alta tensão somente pode ser realizado quando houver procedimento específico detalhado e assinar o profissional habilitado, autorizado. É mais ou menos o seguinte: eu fiz daquele jeito que eu achei que era melhor. Não. Existe procedimento para isso? Eu não sei. Então, se não sabe, não podia fazer. Tem que saber a forma, né, documental, e lá tem que ter um procedimento e ele tem que ser assinado por profissional autorizado. Não pode só ver um vídeo no YouTube e sair fazendo, não. Tem que ter uma referência, tá? O YouTube é excelente, mas quando você está falando de vida, segurança, é importante estar sempre pautado em profissionais habilitados. Pessoal, intervenção em instalações elétricas energizadas em alta tensão dentro dos limites estabelecidos pelas zonas, né? Aqueles raios lá, que é as distâncias, tá? Somente pode ser realizado mediante a desativação, tá? Ou bloqueio de ligamentos alternados, sistema de equipamento. É a questão de proteção, até fica um pouco repetitivo com o que estava falando anteriormente. Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com identificação da condição de desativação, conforme procedimento de trabalho específico padronizado. E aí vem toda a questão das ITs. Então o item 10.7 é muito focado em CEP. Ele fala muito dessas informações. Quando vocês forem fazer CEP, isso aqui vai aprofundar mais também. É a questão de ferramentas, bastões, materiais isolantes, tudo tem que ser submetido a ensaios elétricos, a testes. E aí, voltando lá para aquele conceito das RBC, Rede Brasileira de Calibração, a rastreabilidade do processo, né? Tudo isso aí está envolvido. E tem 10.7.9, né? Fala que todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles envolvidos em atividades de CEP, Sistema Elétrico Potência, deve dispor de equipamentos que permitam comunicação permanente. Então, vai trabalhar, tem que ter um dispositivo que tenha uma comunicação permanente. Telefone, rádio, tudo que for. Existem outras ferramentas tecnológicas, né, que hoje estão se utilizando. Antes tinha um chamado que se chamava Tracker. Pessoal, beleza? Então, item 10.7 de média tensão, tá?
Tópico 10 está acabando, hein, pessoal? Tópico 11, olha lá. Tópico 11 fala da lista de exercícios, tá? Do item 10.8. 10.8, pessoal, é um item muito importante, porque ele contempla, o 10.8, ele contempla quem é o profissional que trabalha com energia elétrica, tá? Então, nós temos o profissional habilitado, o qualificado, o capacitado e o autorizado. Todos os três, habilitado, qualificado e capacitado, tem que ser autorizado, tá? Mas, por exemplo, é considerado o trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. É uma escola que te deu esse diploma? Você é qualificado. É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador que foi qualificado, ou seja, tem um diploma de escola, e com registro no conselho de classe. Aí a gente já está falando só de técnicos e engenheiros, tá? No item 10.8.3, ele fala da questão do capacitado. Aí o capacitado é o seguinte: ele é treinado pelo habilitado, mas não tem um diploma de escola. Então fica uma coisa muito focada só na empresa, tá? Pela experiência de vida dele, comprovação de carreira. Capacitação só terá validade para a empresa que capacitou, viu? Que item 10.8.3.1. E aí ele está falando que todos só são autorizados, tá? Todos só podem trabalhar se são autorizados, tá? Tem que ser autorizado com a anuência formal da empresa, tá? A empresa deve estabelecer sistema que identifique e permite as pessoas, tá? Então eu olho, ao olhar um profissional em campo, eu sei se ele é um técnico, se ele é um engenheiro, se ele é um eletricista, tá? Se ele é um profissional que tem habilitação, capacitação, tem que ser claro e ficar bem notório. Os trabalhadores autorizados a trabalhar a instalação devem ter essa condição consignada no sistema de registro empregado da empresa. Todos têm que ter, por exemplo, aquele menino da limpeza troca lâmpada. Aquilo ali é um risco, porque ele não é autorizado a empresa a trocar lâmpada. Às vezes até o encarregado dele direto está mandando, mas o encarregado não tem ciência do risco que tem isso aí, principalmente porque aquela pessoa que trabalha na limpeza não tem anuência formal para trabalhar com aquilo, ela não é autorizada. Então, é muito importante que cada pessoa execute funções relacionadas ao seu escopo de função nas suas empresas, tá? Item 10.8.7, trabalhador autorizado a ter instalação, ele deve ser submetidos a exames compatíveis, que é a questão do PCMSO, tá? NR7. 10.8.2, trabalhador autorizado a ter instalação elétrica deve possuir treinamento específico. Esse aqui é o que fala do curso, tá? Aqui fala, no 10.8 ele fala medidas de prevenção, acidente, tudo. Aqui, qualificado, tenha participado da avaliação e aproveitamento satisfatório. Aqui, pessoal, é onde fala no curso que eu posso reprovar você. Porque ele fala, a empresa considerar autorização nas formas, o profissional que tiver avaliação e aproveitamento satisfatório no curso. Então, como é que foi seu aproveitamento satisfatório no seu curso ou não? Tá aqui por lei, hein? Atenção, hein? Dedicação, hein, meu povo? 10.8.8.2 deve-se realizar treinamento de reciclagem. Por causa disso aqui que faz de 2 em 2 anos, entendeu, pessoal? Aí essa questão da carga horária aqui pode ser definida pela empresa. Os trabalhadores da área classificada em área classificada devem ser precedidos de treinamento específico de acordo com o risco envolvido. Eu trabalho numa área que explode. Aí você tem que ter treinamento muito específico daquilo, tá? Item 10.8.9, trabalhador de atividade não relacionada às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada, deve ser instruído formalmente conhecimentos que permitem identificar e avaliar riscos, tá? É muito importante também, vai um pintor trabalhar lá e tudo, todos os profissionais, tanto habilitado, capacitado, quanto o qualificado, esses profissionais têm que estar sempre passando informações, questionando, atuando junto com a segurança do trabalho, visando não ter algum problema. 10.9, pessoal, olha lá, vamos ver
Qual o tópico que ele é, hein? Pessoal, o 10.9, eu aglutinei para vocês aqui, para não ficar muita lista. O 10.9, o 10.10, o 10.11, o 10.12, o 10.13 e o 10.14. Estão todos juntos no mesmo balaio ali, tá? Nessa última lista, que é antes da prova final, tá? Tudo isso no tópico 12. Então, aqui, ó, no tópico 9, proteção contra incêndio, tá? Então, ele basicamente fala que tem que seguir as regras dos bombeiros, né? A questão da NR23, proteção contra incêndio, e que os equipamentos têm que ser adequados, por exemplo, a questão de atmosferas explosivas, a questão de estática, tem que ter alguma coisa de aterramento, ou alguma coisa que faz um dispositivo de descarga elétrica. No item 10.9.3, por exemplo, fala isso. Instalações elétricas de áreas classificadas tem que a área que tem risco de explosão, né? Tem que ter alarme, seccionamento automático, prevenir tensões sobrecorrentes, né? São proteções de sistemas elétricos. Serviços de estações elétricas na área classificada poderão ser realizados mediante permissão de trabalho, que estão sempre preocupados com risco de explosão e de incêndio, tá? Item 10.9, pessoal, sinalização de segurança. Pergunta a questão da NR26, né, que formaliza a questão de sinalização. Então, o que tem que ter? Identificação de circuitos elétricos, é uma das coisas que tem que ter, questãozinha da lista. Tem travamentos e bloqueios de dispositivos, sistemas de manobra e comandos, restrição e impedimentos de acesso, delimitações de áreas, assinações de áreas de circulação de vias públicas. Tudo isso tem que estar identificado, tá? Obedecendo a norma. Procedimento de trabalho, tá? Item 10.11 fala da questão dos procedimentos, na questão quem trabalha em rede de distribuição, isso é mais tranquilo porque os procedimentos são bem definidos, né? As ITs, né? Os serviços de estação devem ser planejados e realizados com conformidade detalhada, tarefa passo a passo assinado profissional, tá? E ele tem que atender a NR10 na questão do item 10.8 de habilitado, capacitado, né? Serviços de estação devem ser precedidos de ordem de serviço específica aprovados por trabalhador autorizado, contendo no mínimo o tipo e a data, local, referência, procedimento de trabalho, então sempre bem descrito e detalhado. Os procedimentos de trabalho devem conter no mínimo objetivo, campo de aplicação, base técnica, competência, responsabilidade de exposição e medidas de controle. Os procedimentos de trabalho, treinamento, segurança, saúde e autorização devem ter participação em todo o processo de desenvolvimento junto com a segurança do trabalho. Essa integração tinha que ser melhor dentro das empresas, viu? Porque às vezes vira também uma cobrança só para punir os líderes em vez de informar, de melhorar os procedimentos também. Transação 10.8 deve ser conformidade de treinamento ministrado. A questão que todos os profissionais têm o nível, né, que a 10.8 define, tá? Toda equipe deverá ter um de seus trabalhadores indicado em condições de exercer supervisão, condição de trabalho. Então tem que ter sempre um líder, um responsável técnico e sempre um habilitado à frente de equipes. Antes de iniciar trabalhos em equipes de seus membros, em conjunto com o responsável pela execução do serviço, deve realizar a avaliação prévia, estudar e planejar atividades, sempre prevendo os riscos, tá? A questão de análise de risco de novo também. Então, item 10.11. Todo mundo está dentro da mesma lista ali, tá? Já finalizando. Situação de emergência, ele está falando que tem questão das empresas têm que ter um plano de emergência. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar resgate, primeiros socorros. A empresa deve possuir método de resgate e padronização, tá? E a brigada de incêndio, como lá na outra parte de incêndio lá, é muito importante, pessoal, que se tenha uma relação de continuidade para essas atividades, de simulações de risco, de várias, nos DDS, nas discussão, né, nos diálogos diários de segurança, que é o DDS, ter todo esse envolvimento aí com a questão das emergências, tá? Tem casos aí, o professor Ed já comentou comigo, da pessoa desmaiar lá em cima, né, e os parceiros, as pessoas não estarem
preparados para tirar aquele profissional de lá, né, salvar a vida dele, tudo. Então é muito importante que tenha essa atitude. E os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações, por exemplo, como extintores de CO2, né, pó químico. Pessoal, item 10.13, responsabilidades. Aqui é o seguinte, todo mundo é responsável, tá? Tanto os trabalhadores, tá? Quanto os empreendedores, né? São a questão dos... É um processo tripartite, né? De 3 áreas de responsabilidade, tá? De responsabilidade, cabe às empresas ocorrência de acidente de trabalho, né? Envolvendo estações, serviços de qualidade, adotar medidas preventivas e corretivas. Cabe ao trabalhador zelar pela sua segurança, responsabilidade junto à empresa, cumprimentos do que os outros estão fazendo, comunicar imediatamente responsável pela execução da situação, o risco de sua segurança, tem que tomar atitude, o trabalhador tem essa responsabilidade aí, tá? E no 10.4, disposições finais, né? Foi retirado a questão do direito de recusa, tá? Isso aqui tem que ser discutido melhor, tá? Na parte judicial. As empresas devem promover ações de controle de risco originados, quando cabível denúncia, né? Então deve promover o controle de risco. Na ocorrência de não cumprimento das normas, né, adotará a providência da NR3, que é a parte de embargo de interdição. A documentação prevista nessa NR deve ser permanentemente à disposição dos trabalhadores, né? Deveria ser, os próprios trabalhadores deveriam procurar mais esse tipo de documentação. E tem 10.14.6, essa não é aplicável, né, em extra baixa tensão, no caso, por exemplo, de tensões baixas, né? Isso aqui não está incluído, não. Depois aí vem aquele processo do glossário. O anexo 2 fala das distâncias e o anexo 3 fala dos cursos. Legal, pessoal? Muito obrigado, tá? Então, vamos firme, hein? Sem desistir, seguindo essa sequência aí das listas, tá bom? Beleza, valeu.